Olá, bom dia, André Ilha, na linha de desenvolvimento pessoal. Hoje eu vou falar sobre os 10 mandamentos. Eu vou abordar os 10 mandamentos não com o objetivo de fazer um trabalho religioso, católico, no sentido de doutrinar as pessoas, né? Eu vou fazer referência aos 10 mandamentos como aspectos morais que nós devemos procurar nos aproximar. Toda a nossa sociedade e toda a humanidade, ela teve que ao longo do seu desenvolvimento criar regras para que as pessoas pudessem interagir de uma forma proativa, produtiva. Então não foi uma coisa que alguém inventou, foi uma necessidade. Estou falando antes de Cristo, estou falando de muito tempo atrás. A humanidade tem uma história, ela nasceu. Dizem que o Homo sapiens tem lá não sei quantos milhões de anos, depois se quiserem pesquisar, vão pesquisar, mas a história do homem, da nossa raça, é muito antiga, né? E não mudou só o aspecto físico como um todo, mudou também o aspecto social, o aspecto moral, a gente foi desenvolvendo, com base, faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a si mesmo. Então, com base nisso, a gente foi criando regras. E essas regras foram propiciando a gente evoluir no sentido de que a gente vai interagindo com as pessoas em função de como a gente faz as coisas, né? Desejar aos outros aquilo que deseja a si mesmo. Eu diria a vocês que é uma regra base para tudo. Se vocês forem pegar a legislação brasileira, a legislação americana, as leis como um todo, se você pegar, botar no centro, faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a si mesmo, vocês vão ver que a gente resume todas as leis nisso, né? Quando você fala do ser humano, se você começar a raciocinar de como gostaria que fizessem com você, fica mais fácil você entender as outras pessoas, ou entender o que elas esperam, né? Então, resumindo, eu vou falar sobre os 10 mandamentos como fonte de aspectos morais que geraram bons costumes. Basicamente é isso. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu já cheguei a comentar com vocês que a vida, de uma forma geral, não tem sentido depois de uma certa idade, de uma maturidade, de uma reflexão, se você não estiver enganchado em Deus, no Criador, né? Então, se você estiver enganchado na sua esposa, emocionalmente, afetivamente, somente, vamos dizer assim, no seu filho, nos seus amigos, naquilo que você tem, naquilo que você faz, mais cedo ou mais tarde isso vai lhe faltar. E só existe uma maneira de você estar apoiado num lugar que nunca vai lhe faltar, que é no divino. Isso as pessoas não precisam acreditar, como eu já disse a vocês, eu estou fazendo uma reflexão, eu estou passando informação para que as pessoas tenham condições de se desenvolver, né? Eu conheço um monte de gente com 80 anos de idade que não acredita no Criador, não acredita no divino, que acha que é ateu. Tá bom, cada um tem o seu caminho. Volto a dizer, todos os caminhos levam ao divino. Você pode dar 1 trilhão de voltas, você vai chegar nesse ponto. Mais cedo ou mais tarde, talvez até em outra encarnação, ou então em outras 10 mil encarnações, cada um é cada um. Cada um tem uma maneira de ver, uma maneira de pensar, tem um carro, né? Vamos respeitar. Mas tecnicamente falando, em termos de observação, de análise sistemática da história da humanidade como um todo, do sentimento das pessoas, da estatística como um todo, para mim é fato consumado. Resumindo, se engancha no Criador. E eu falo isso de cadeira, porque ao longo da minha vida eu tive vários momentos assim desesperadores e eu aprendi a enganchar. Se eu não tivesse enganchado, eu provavelmente já teria sucumbido às pressões às quais eu fui testado, né, pelo Criador, porque nós estamos aqui para elaborar o espírito através da matéria. A gente tem que se preparar, porque nós vamos sofrer desafios. Todos nós vamos sofrer desafios. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, eu acho que eu deixei claro. Não tomar seu santo nome em vão. Significa o seguinte, você tem que ter temor ao nome dele. Significa o seguinte, quando você jura em nome da sua mãe, eu juro em nome da minha mãe, você, teoricamente, está jurando em nome de um ser a qual todos nós
damos muito respeito, que é a nossa mãe ao nosso pai. Pelo menos a maioria das pessoas dentro da moral e do bom costume. Então, quando você jura em nome de Deus, você está dizendo o seguinte: em nome daquele meu Pai Supremo, eu digo a você que eu estou dizendo a verdade. Tanto é fato que, eventualmente, se você vai a um tribunal testemunhar e tudo, um dos rituais da justiça é abrir a Bíblia e fazer você jurar em cima da Bíblia. Você está falando a verdade, que você está sob juramento com base em Deus, né? Então você veja que a nossa sociedade, que a humanidade, entende o divino de uma forma definitiva. Está enraizado em toda a nossa história, em toda a nossa legislação, nos nossos rituais e tal. Então não tome o seu nome em vão, porque a princípio você pode achar que não é nada, mas aqui se faz, aqui se paga. Não espere o juízo final. O juízo final, a qual a Igreja Católica, de uma forma geral, colocou na nossa cabeça, para a gente ter medo, para a gente se controlar, para a gente, enfim, estar sob controle, ele é aqui e agora. Tá? O juízo final acontece a todos os instantes. Então, resumindo, não espere o juízo final, ele acontece a todo instante. Tá? Vai acontecer depois? Vai continuar acontecendo depois, pós-morte, pós-encarnação, porque é como eu entendo, tá? De tudo que eu já estudei, de tudo que eu sei. Tá? Guardar domingos e festas de guarda. É uma regra que visa dizer para as pessoas o seguinte: não só de pão vive o homem, né? Então o homem não tem só que produzir para se alimentar, ele tem também que descansar, ele tem que procurar os outros valores, ele tem que procurar os valores da sociedade como um todo, da coletividade, ele tem que procurar a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Então é uma regra básica. Guardar domingos e festas de guarda, né? Fazer acontecer. Honrar pai e mãe. Bem, imagine você numa posição de pai e mãe. Imagine você com uma certa idade, né? No período de vida você nasceu e tal, foi pai, foi mãe, evoluiu, sofreu várias provações, não sucumbiu, você chegou a um nível de vida. Ao longo desse período todo, como é que você espera ou esperava ou foi respeitado na sua posição de pai e mãe? Né? Então, honrar pai e mãe é como você provavelmente gostaria de ser tratado estando na posição de pai e mãe. Porque o pai e a mãe só faz se dedicar, só faz produzir para prover sustento à família, prover sustento aos filhos, prover sustento à casa, um ajudando o outro, que é a famosa ajuda mútua, né? A mulher entra com as suas habilidades, o homem entra com as suas habilidades, os filhos vão nascendo, a gente educa para procurar aqueles que a vida passa, eles crescem, a gente procura ensinar eles a nos ajudar, a trocar. Nós criamos uma condição emocional que ajude todo mundo a se manter são, ou seja, emocionalmente capaz de crescer, desenvolver e tal. Então, honrar pai e mãe é uma regra básica que a gente deve procurar respeitar, e respeito a nós mesmos. Porque um dia a gente vai ser pai ou mãe. Se não for biológico, a gente, de certa forma, a todo instante, a gente é pai e mãe de alguém. Quantas vezes você recebeu uma pessoa com menos experiência, com mais necessidade que você dá uma palavra e essa pessoa fica grata, você muda a vida dessa pessoa. Você está sendo pai e mãe, porque é isso que pai e mãe faz. Tá? Então, honrar pai e mãe acima de tudo. É regra básica de convivência, de respeito aos valores, de respeito ao que você é e ao que você será. Ok? Não matar. Bem, quem gostaria de ser morto de forma agressiva? Acho que ninguém, né? Não matar. Então, faça aos outros aquilo que gostaria que tivesse assim mesmo. E se vocês observarem, a sociedade como um todo, a legislação, ela pune quem mata. Porque a legislação, ela espelha a moral e o bom costume que vem dos primórdios, através dos 10 mandamentos, das regras, das leis, das experiências, dos registros que vieram sendo ao longo da humanidade, né? E diz o seguinte: Deus, de alguma forma, proibiu que a gente mate ao outro, porque só
que tem o poder, teoricamente, de permitir ou não que alguém morra é dele. É dele de que maneira? É uma doutrina dele, é uma regra dele. Então, se eventualmente você matar alguém por várias razões, enfim, de forma consciente ou de forma em que você não está fazendo sem querer, ou enfim, ou fez parcialmente, etc, etc, você vai ser julgado a todo instante, por isso, inclusive pelos homens, pela lei dos homens que espelha a lei de Deus, tá? Mais ou menos isso.